Então vamos trabalhar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria lembrar aqui a vocês que em setembro, final de setembro, eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights um curso sobre conceitos fundamentais da psicologia, sintetizando e aprofundando vários estudos de psicologia que eu fui fazendo ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, como por exemplo o problema das camadas da personalidade, a definição da psique, etc, etc. Esse curso será proferido aqui, e aqueles que quiserem se inscrever ou obter mais informações, liguem para o senhor Eduí no telefone 041 9974 4443. Então vamos lá. Bom, o que eu gostaria de explicar nessa aula são algumas das condições socioculturais nas quais vocês terão de exercer a sua atividade intelectual no Brasil. Quer dizer, é um panorama que vocês têm que conhecer muito bem desde já, porque é ali que vocês vão viver, né? E isto será, vamos dizer, o cenário das suas vidas. Para entrar neste assunto, nós temos que dar primeiro uma ideia do que é alta cultura, para nós podermos entender como é que esta questão se coloca no Brasil de hoje. Muito bem. À medida que o ser humano vai se desenvolvendo a partir do seu nascimento, ele passa vai atravessando uma série, vamos dizer, de conquistas ou de apropriações da linguagem. Linguagem no sentido mais amplo possível, não só linguagem verbal, tá certo? Quer dizer, toda apreensão e, vamos dizer, domínio de signos e significados. O que se vê então é uma espécie de uma escalada, onde o indivíduo vai conquistando círculos cada vez maiores de linguagem que lhe dão acesso à convivência com círculos maiores de pessoas, tá certo? E, portanto, há maiores e mais complexas possibilidades da ação humana. Tá certo? É claro que o primeiro círculo que ele tem que conquistar é a comunicação imediata com a sua família, com o pai, a mãe, irmãos, etc, etc. E nós sabemos que ali todas as deficiências de linguagem que a criança tem serão supridas, de certo modo, pela própria família. Quer dizer, por exemplo, a criança que chora porque ela quer alguma coisa e ela não consegue dizer o que é, os pais fazem um esforço para entender, ele às vezes frequentemente acabam adivinhando. Então não é propriamente ela que domina a linguagem, né? Quer dizer, existe um sistema, existe em torno dela um sistema de amortecedores que visa facilitar a comunicação dela, vamos dizer, por um esforço a mais do receptor, né, e não do emissor da informação. É claro que esse sistema de amortecedores ele vai diminuindo à medida que o tempo passa. Né? Quer dizer, à medida que você cresce, espera-se que você mesmo domine a sua linguagem sem que os outros tenham que facilitar a sua expressão. Né, certo? E assim por diante. Depois o indivíduo começa a ter amiguinhos, vai para a escola, e ele vai tendo que conquistar um repertório, não só um repertório, mas um sistema de signos cada vez maior e cada vez mais organizado, cada vez mais flexível e cada vez mais eficiente. Isso até o ponto em que, quando o indivíduo está próximo da idade madura, supõe-se que ele seja capaz de expressar, de comunicar tudo o que é necessário para a sua subsistência na sociedade humana. E se ele não souber, então dane-se. Quer dizer, se ele não consegue explicar as suas necessidades, os seus objetivos, ninguém tem nada a ver com isso e ninguém tem obrigação de ser tolerante e compreensivo com ele. Né? Então, no período da adolescência, onde a convivência, o foco da convivência do indivíduo vai sendo transferido da família para o grupo das pessoas dos seus coetâneos, das pessoas da mesma idade,
Então, surge uma dificuldade vamos dizer, extrema, que pode chegar a ser muito dolorosa em certas circunstâncias, que é, vamos dizer, a da conquista da aprovação pelo meio social. Quer dizer, você tem que ser aceito pelos seus professores, você tem que ser aceito pelos vários grupos de alunos, tá certo? E a aceitação depende de que as pessoas te sintam como um semelhante, te sintam como alguém que fala a mesma língua deles, que quer as mesmas coisas. Em tudo isso, né, vigora sempre a definição de Santo Tomás de Aquino, da amizade como idem velle idem nole, quer dizer, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Se o que você quer é aquilo que eu quero, e se o que você rejeita é o mesmo que eu rejeito, então você é meu amigo, você faz parte do meu grupo, etc, etc. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum ver como a sociedade criou uma série de mecanismos para facilitar esta integração, porque a formação dos grupos de amigos aqui se dá, sobretudo, vamos dizer, pelas afeições comuns que as pessoas têm a certas atividades. Por exemplo, né, tem um clube de debates, tem um clube de música, tem, né, um clube de roqueiro, né, tem um clube de punks, etc, etc. Então você logo, como diz, encontra a sua turma. Tá certo? Encontrar a turma significa você adquirir uma linguagem que seja a mesma deles. Isso aí não é fácil. Você vê que às vezes pessoas que no aprendizado propriamente escolar podem ir até muito mal, às vezes revelam uma habilidade extraordinária nesse sentido. Quer dizer, quando elas tomam contato com um novo grupo social, elas assimilam facilmente a linguagem daquele grupo e se integram ali facilmente, né? O que levou esse pessoal das inteligências múltiplas a reconhecer aí uma forma específica de inteligência, quer dizer, uma habilidade específica, que é a habilidade, eles chamam de inteligência social, não é isso? Então, essa inteligência social, umas pessoas têm a mais, outras têm a menos, né? E, com frequência, um indivíduo que vai muito bem nas matérias escolares, em matemática ou em línguas, ele pode ser péssimo nisso aí. Quer dizer, ele consegue, por exemplo, aprender uma língua se você a ensina, vamos dizer, pela gramática, por exercício, etc, etc. Mas ele não consegue apreender aquele código complexo de conduta deste ou daquele grupo, então ele se integra mal ali. Então, esta conquista da aprovação dos grupos sociais, sobretudo do grupo dos coetâneos, é um elemento básico da personalidade humana. Quer dizer, um indivíduo pode, vamos dizer, simplesmente se desgraçar se ele não conseguir passar passar com certo êxito por esta etapa. Então ele pode ficar o que a gente chama de sujeito socialmente desajustado, quer dizer, alguém cujo nível de comunicação com os seus coetâneos não é adequada. Não é isso? Entra aí também, vamos dizer, a comunicação com a autoridade, quer dizer, com a sociedade no sentido, vamos dizer, da hierarquia de comando também. Não é isso? O que significa também, vamos dizer, a apreensão do sistema de leis vigentes. Claro que todo grupo tem as suas leis, mas essas leis em geral são tácitas, quer dizer, não são declaradas, né? Agora, existem as leis que foram, vamos dizer, aprovadas pelo parlamento, leis que oficialmente são vigentes e que você é obrigado a cumprir. Note que o conhecimento que as pessoas têm dessas leis é extremamente precário. Se você interrogar um cidadão brasileiro, por exemplo, sobre o Código Penal, ele não tem a menor ideia de quais são, vamos dizer, os delitos previstos no Código Penal. Né? Perguntar sobre o Código Civil, seus direitos e deveres, o sistema de propriedades, o pessoal em geral não sabe quase nada a respeito disso. Aqui nos Estados Unidos sabe um pouco mais, mas mesmo assim, a distância que existe entre os conhecimentos que o cidadão usualmente dispõe e a totalidade do sistema legal vigente é uma diferença assim, abissal. Quer dizer, as leis hoje em dia já se contam as centenas de milhares, né? E ninguém tem o controle disso, nem mesmo os profissionais que lidam com isso, os advogados, juízes, etc., promotores, etc., eles também não têm o conhecimento do sistema integral das leis. No entanto, continua, né, em vigor aquela máxima, aquele preceito de que ninguém pode jamais alegar o desconhecimento da lei. Quer dizer, que se você infringe uma lei
e diz que a infringiu porque não a conhecia, isso não é considerado uma desculpa válida. Quer dizer, há o princípio de que o cidadão tem a obrigação de conhecer as leis, mas ao mesmo tempo, esta obrigação é impossível de cumprir porque as leis são em número demasiado. Então, isso aí, por sua vez, contraria outro princípio do direito, que é o princípio de que ninguém é obrigado ao impossível, ad impossibilia nemo tenetur. Quer dizer, se você é obrigado a conhecer as leis, mas o conhecimento das leis é praticamente impossível, então você está sendo obrigado ao impossível. Então aí você tem um loop lógico, né? Você é obrigado a uma coisa, mas ela ao mesmo tempo é impossível. Tá certo? E você, por sua vez, não pode alegar essa impossibilidade. Né? Então, basta isso para você ver como a integração do cidadão na sociedade hoje pode ser uma coisa bastante complicada. Não é isso? E a dificuldade de você integrar na sociedade, é claro que fomenta uma situação, um estado psicológico de extrema insegurança. A insegurança, por sua vez, impele o indivíduo a buscar, vamos dizer, a proteção da autoridade, o que, por sua vez, aumenta o poder da autoridade e, portanto, aumenta o número de leis. Tá certo? Então, isso que eu estou descrevendo, isso acontece para todas as pessoas, sem exceção. Quer dizer, a não ser que a gente fique em casa. Não? Diga não. O Bob Hope, aquele cômico americano, que escreveu um livro de memórias chamado Nunca Saí de Casa. Assim, mas o que o sujeito tem para contar? Então, a não ser que você nunca tenha saído de casa, então, algum desses problemas você vai ter topado. Quer dizer, a integração num grupo cuja aprovação você necessita. Tá certo? Ou que, ao contrário, o grupo te rejeita sem você sabe o porquê. Mas... E também a integração na sociedade maior, no mundo das leis e do direito. Tá certo? Claro que, além do mundo das leis e do direito, existe o mundo gerador das leis do direito, que é o mundo da política. Frequentemente, as pessoas desenvolvem alguma participação no mundo da política, no mínimo através do voto e através das opiniões. Não é isso? Antes de ter a mais mínima ideia de qual é o sistema legal vigente. Existe já uma coisa incrível, quer dizer, as pessoas não conhecem as leis, mas elas exercem alguma influência aí através do voto, dos debates, etc, etc. Isso quer dizer, por aí você já nota que a integração do cidadão na sociedade contemporânea é um negócio cheio de percalços, cheio de contradições, cheio de problemas. Né? Mas, vamos dizer, justamente no período que vai da adolescência até a primeira mocidade, digamos, sei lá, dos 12 até os 21, 22 anos, é o período onde o seu meio fundamental deixa de ser a sua casa, a sua família, e se torna a sociedade maior. Então, é justamente nessa fase que aparece o problema da integração ou da adaptação social do sujeito. Né? Note que o conceito, por exemplo, dos inadaptados, dos desajustados, marginais, etc., etc., também, quer dizer, é relativo, porque o marginal também está integrado em algum grupo. Quer dizer, um sujeito que vamos dizer, está totalmente fora das leis, que está sendo perseguido pela polícia, etc., etc., ele não está socialmente desajustado, porque ele está perfeitamente ajustado, digamos, dentro do grupo dos narcotraficantes, ou dos batedores de carteira, ou do sei lá o quê. Quer dizer, ninguém existe sozinho. Quer dizer, a existência humana ela se dá através de uma trama, né, de relações que implica, então, vamos dizer, expectativas, aprovação, desaprovação, isso simpatias, antipatias, etc. E nós temos que lidar com isso 24 horas por dia. Não é isso? Então, qualquer atividade humana implica sempre uma expectativa quanto às reações que as pessoas em torno vão ter a respeito daquilo. Tá certo? E se você não tem isso, você não tem o conhecimento disso, você está completamente desorientado. Quer dizer, você ser capaz de prever até certo ponto as reações das pessoas às suas ações e palavras é a condição sine qua non para você viver em sociedade humana. Então você imagina a quantidade de conhecimento que uma pessoa, por mais burra que seja, precisa ter simplesmente para ela viver em sociedade. Imagina a quantidade enorme de códigos que ela não seria capaz de expressar verbalmente, mas que ela sabe operar de algum modo.
Tá certo? Coisa muito mais complicada, por exemplo, do que você aprender gramática na escola. A diferença é que, vamos dizer, que é um aprendizado puramente, vamos dizer, empírico, e na maior parte dos casos é tácito, é feito, vamos dizer, por impregnação semiconsciente de hábitos. E nós sabemos que tudo aquilo que é aprendido, vamos dizer, sem uma atenção específica, é muito mais fácil do que você aprender com atenção, do que o que você aprende com atenção deliberada, não é isso? Então, por exemplo, quando você aprende a andar de bicicleta, tá certo? Se você tiver que explicar cada um dos movimentos que você fez e quais os movimentos que dão certo, quais que não dão certo, você precisaria escrever enciclopédias inteiras e você jamais chegaria a aprender a andar de bicicleta. Tá certo? Quer dizer que você tem certas impressões, e essas impressões se gravam na sua memória e elas se, vamos dizer, se articulam umas com as outras e você acaba aprendendo o que é para fazer. Tá certo? Esse aprendizado não é totalmente inconsciente, mas o processo do aprendizado é inconsciente. Não é isso? Quer dizer, o que se passou? Como foi que você aprendeu isso? Não dá para você explicar como aprendeu, né? Então, toda esta fase da vida, então, é enormemente problemática. E o que está em questão durante todo esse período não é nenhum problema objetivo, é você mesmo. O seu centro de preocupação é o seu próprio umbigo. Porque você está interessado em saber se as pessoas te aprovam, se o que você fez será bem ou mal recebido. Tá certo? Se você é um sujeito socialmente simpático ou antipático, tá certo? Se você está dentro ou fora do código, e assim por diante. Quer dizer, o foco da preocupação, o problema é você mesmo. Você é um problema ambulante, um problema para você mesmo. Tá certo? Então, durante todo este período, qualquer preocupação que o indivíduo tenha com questões objetivas nunca é direta, passa sempre pela preocupação subjetiva. Por exemplo, se o indivíduo está tentando aprender a jogar futebol, ele tem duas preocupações. Ele quer ser aceito pelo time. Né? Esta é a preocupação primeira. O aprendizado da técnica do futebol é somente, vamos dizer, um meio para isso. Então, o olhar que o sujeito lança sobre as coisas é sempre duplo. Está sempre, vamos dizer, medindo a dificuldade externa e medindo a dificuldade externa em confronto com a sua dificuldade interna, com o seu próprio estado. Tá certo? Mas o objetivo ali de todas as ações é sempre o próprio indivíduo. Ele precisa de algo, ele precisa se integrar neste grupo, ele precisa da aprovação de tais ou quais pessoas, ele precisa que a namoradinha goste dele, e assim por diante. Né? Então isso quer dizer que esse período da adolescência e juventude é um período de subjetivismo atroz. Tá certo? Onde o critério máximo de julgamento de tudo é o meu próprio umbigo. Tá certo? Só quando os problemas básicos da integração social estão resolvidos e já não são mais problema, é que sobra um espaço no HD mental do sujeito para ele pensar em problemas objetivos. E isso acontece quando a situação social do indivíduo se estabiliza de tal modo que ele já tem um domínio dos códigos habituais, ele não precisa mais pensar nisso. Então, por exemplo, o sujeito agora tem um emprego, então ele sabe o que se espera dele naquele emprego, ele sabe o que ele tem de fazer, tá certo? Ele tem uma família, ele tem um conjunto de obrigações, de desafios que ele tem de enfrentar, e esta atividade se desenrola dentro de um quadro de expectativas sociais que já está estabilizado e que não necessita de uma atenção específica mais, a não ser que aconteça algo de anormal. Por exemplo, o seu chefe mudou. Você tinha um chefe que era assim, assim, assado, de repente chega outro sujeito lá com uma mentalidade completamente diferente. Então cria momentaneamente um desajuste. Tá certo? Se esse desajuste acontecer a todo momento, você está liquidado, porque você não conseguirá sair da situação de insegurança juvenil. Tá certo? Então, mas quando estabiliza o quadro, então o indivíduo está pronto para começar a desempenhar alguma atividade real. Quer dizer, ele começa a cuidar de problemas objetivos.
Por exemplo, se ele é um mecânico de automóveis, ele já não precisa mais saber se o cliente da oficina gosta dele, não gosta dele, ele precisa consertar um carro. Quer dizer que o problema subjetivo tem que ser deixado de lado por um momento e ele tem que resolver um problema realmente. Né? Muito bem. Todo o período que nós chamamos de educação do indivíduo, que é, vamos dizer, desde a infância até o fim da adolescência, é centrado, então, na própria pessoa. E o problema que está sendo trabalhado ali é o do ajustamento social. Está entendendo? Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando você está estudando história no ginásio, você não está interessado propriamente nos fatos que aconteceram na história. Você está interessado em você ser aprovado no exame do fim do ano. Quer dizer, o foco central é você mesmo. A história é um instrumento, o seu aprendizado da história é um instrumento para você conseguir uma aprovação da qual você necessita. Tá certo? Também é claro que existe aí, fora dos problemas do aprendizado escolar, existe o problema, vamos dizer, das afeições, daquilo que você gosta ou não gosta. Nesse período, por exemplo, você pode descobrir que você gosta de certas disciplinas na escola e você não gosta de outras. Algumas mexem com a sua imaginação, lhe dão uma satisfação subjetiva. Note bem que mesmo aí o foco não está no objeto propriamente dito daquela disciplina, mas na satisfação que ela dá a você. Não é isso? Então, por isto mesmo, todo o processo de educação é um teatro. Quer dizer, tudo que se passa na educação não corresponde à realidade do que está sendo ensinado, mas à situação pedagógica criada. Não é isso? Por exemplo, no ensino de uma disciplina qualquer, a ordem do ensino não refletirá a estrutura interna da disciplina, mas a ordenação pedagógica que for considerada a mais propícia para o seu aprendizado. Não é isso? Então, isso quer dizer que coisas que não têm grande importância na estrutura interna da disciplina podem ter importância pedagógica, porque elas são, vamos dizer, mais fáceis de ensinar. Não é isso? Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu estava no ginásio, eu tinha um professor muito original de biologia, e naquela época estava tendo um problema diplomático entre o Brasil e a França, porque os franceses estavam pescando camarões nas costas brasileiras, então estava um bafafá. Aí todo dia saía aquilo no jornal, então ele tomou aquilo como pretexto para dar uma aula de biologia em torno dos camarões e ficou 6 meses lecionando camarões. Não porque os camarões, dentro da ordem, vamos dizer, da estrutura total da ciência biológica, sejam tão importantes assim, mas porque pedagogicamente convinha naquele momento. Tá certo? Então, isso eu estou mostrando para você, para mostrar como a estrutura da experiência educacional é totalmente centrada na pessoa do estudante e não na objetividade da disciplina que está sendo estudada. Está compreendendo? Do mesmo modo, as situações pedagógicas não são situações reais. São situações teatrais, montadas para simular uma realidade do mundo exterior. Não é isso? Então, por exemplo, você imagina a diferença do que é o estudo de história para um estudante de ginásio e o que é aquilo para um diplomata que esteja discutindo com o representante de uma outra nação um problema de fronteiras, por exemplo. Esse diplomata ele tem que saber exatamente o que aconteceu de fato, quer dizer, quem chegou ali primeiro, quem demarcou a fronteira, etc, etc. Ele tem que saber tudo isso realmente. Tá certo? Ele não precisa saber isso para passar de ano. Quer dizer que o interesse dele, como está pressionado por uma situação real que ele não tem que resolver, então se dirige
diretamente ao objeto da ciência histórica, quer dizer, aos próprios fatos históricos. Tá certo? No aprendizado, por exemplo, o professor pode recorrer a uma série de recursos de ficção, tá certo? Para te explicar certas coisas. Quer dizer que se o que você souber da história não corresponder exatamente aos fatos, tá certo? Mas corresponder à ordem pedagógica escolhida, muito bem, você passa de ano. Então, durante esta fase, existe então sempre a presença do elemento imitativo e teatral. E a única coisa real que existe ali é você mesmo. Quer dizer, a sua necessidade psicológica, social, de você se integrar no meio, de você obter aprovação, etc, etc, etc. Este é o foco de tudo o que acontece. Tá certo? Mas já na passagem para a vida adulta, a situação realmente muda. Porque o que as pessoas esperam de você, tá certo, é que você desempenhe certas funções realmente. Note que o que está em jogo já não é mais a sua aprovação social. Quer dizer, se você obteve um emprego, é porque você já foi aprovado para aquele emprego, você não está mais em teste. Então, o que se quer agora não é que você demonstre a sua capacidade de estar naquele emprego, mas que você resolva os problemas reais que lhe foram colocados. Está entendendo? Por mais simples que seja o problema. Por exemplo, você pode ser o faxineiro que cuida dos banheiros. As pessoas não querem saber se você é capaz ou se você não é capaz. Eles querem que o banheiro esteja limpo. Se você é um sujeito totalmente incapaz, mas você conseguiu fazer aquilo, está ótimo. Quer dizer, não é você mais que está em julgamento, mas o efeito real das suas ações. Isso quer dizer que o tratamento que as pessoas te dão vai se tornando progressivamente mais impessoal. Quer dizer, você já, agora, como você já tem um papel social definido, você passa a ser tratado, já não como seu fulano, mas como representante daquele papel social. Tá certo? Papel social que implica, então, vamos dizer, certas obrigações. E o que as pessoas querem é que você cumpra aquelas obrigações que já estão definidas. Então, por exemplo, se você consulta advogado, ele não está sendo testado se ele é capaz ou não de ser advogado. Claro que ele é capaz, tanto que ele já é. O que você quer é que ele trate do seu caso, vamos dizer, com objetividade e chegue ao resultado desejado. Não é isso? Então, ainda que, vamos dizer, as relações pessoais não sejam suprimidas, elas passam para um segundo plano. Acontece que aquela fase, vamos dizer, de adaptação social, ela deixa marcas profundas nas pessoas, pela duração dela. Quer dizer, praticamente desde o instante em que você começa a sair de casa, até o instante que você é reconhecido como um cidadão adulto, com direitos e deveres definidos, toda esta fase foi vivida em função do problema da adaptação. E se as pessoas gostam de você ou não, se elas te aprovam ou não. Tá certo? Então, a longa duração desse processo faz com que esse critério de vida, que é o de buscar a adaptação, buscar a integração em grupos, tem uma função enorme na sua psique total, e com que ela continue existindo, mesmo quando ela não é mais necessária. Mesmo porque os círculos sociais nos quais você pode se integrar, a lista desses círculos sociais não termina quando você chega à idade adulta. Há outros grupos mais importantes com os quais você pode querer se comunicar. Mas, por exemplo, no caso, digamos, de uma militância política. Quer dizer, você vai ter que adquirir uma linguagem, um conjunto de códigos que lhe permita falar com todos os demais militantes. Quer dizer, você quer participar agora de um outro diálogo que já não se dá mediante o encontro pessoal, mas que se dá, por exemplo, através das publicações do partido, do site do partido, etc, etc. Quer dizer, você está convivendo com pessoas que você não vê mais.
pessoas que estão longe de você. Então, você veja, como você vai se integrar num meio social que você não enxerga como um todo, né? Que só existe para você através da linguagem, falado ou impressa. Então você precisa conseguir certas habilidades linguísticas especiais que o identifiquem com aquele grupo. Você precisa aprender a falar como eles. Está compreendendo? E você tem que falar como eles de tal modo que a sua palavra escrita, digamos, numa carta ao jornal do partido, né, sem a sua presença física, o identifique como um membro daquela comunidade. Você vê que essas habilidades não são fáceis de adquirir. Né? Aquilo que nós chamamos de alta cultura não é nada mais do que a integração num outro grupo humano. Matthew Arnold definia então, a alta cultura como aquilo que se disse e se criou de melhor ao longo dos tempos. É certo? Então, ao adquirir alta cultura, você está tentando se integrar no grupo das pessoas que podem conversar a respeito do que se disse e se criou de melhor ao longo dos tempos. Tá certo? Ora, as pessoas que fizeram isso, elas não estão mais presentes. Por exemplo, você começa a ler os clássicos, aqui estou lendo Homero, Aristóteles, né, Goethe, etc. Eles não estão presentes. No entanto, depois de você ler alguns livros, você começa a perceber que essas pessoas, elas frequentemente se reportam umas às outras. Quer dizer, cada uma sabe o que as outras fizeram. E você só pode se considerar um membro desse diálogo na hora que você entende o que eles estão falando. Em que você conhece todo o sistema de interreferências ali. Não é isso? Então, é claro que este aprendizado é extremamente difícil comparado com todos os outros. Primeiro, porque você não tem os personagens presentes para lhe dar os sinais de se você está acertando ou errando. Claro que você pode ter um representante, pode ter, digamos, um professor universitário que te orienta vagamente. Mas, vamos dizer, toda orientação que você possa receber de um professor é mínima, em face da imensidão dos códigos que você vai ter que adquirir para isso. Esses códigos implicam, por exemplo, o domínio das línguas. Não é isso? Mas o domínio das línguas não é o mais difícil. O mais difícil é o domínio das interreferências. Porque ao longo dos tempos, os grandes escritores, os grandes filósofos, etc., estão continuamente se reportando uns aos outros. Quer dizer, é como se aquilo fosse realmente um diálogo onde todo mundo está sabendo tudo que os outros falaram. Então eles estão continuamente conversando de coisas que para eles são velhas já. E pior, não existe um meio de você graduar isso, porque a conversa já está transcorrendo há milênios. Não tem um jeito de você adquirir isso de pouquinho. Quer dizer, você vai ter que ler muitos livros, né? Pensar muito, etc., antes de você começar a perceber as conexões. E isto quer dizer que a sua entrada no mundo da alta cultura, ela é sempre desastrosa no começo. Ela é sempre feita através de erros monstruosos que você vai cometer. Porque você, por exemplo, vamos supor que o primeiro, né, livro que você vai ler para tentar adquirir uma alta cultura seja, sei lá, você começa a ler Dostoiévski, por exemplo. Você não sabe do que Dostoiévski está falando. Você não sabe quais são as referências dele. Você não conhece nem mesmo, vamos dizer, a sociedade onde eles estavam vivendo, vamos dizer, concretamente, historicamente. Tá certo? E que certamente é um dos elementos que entram nisso. Porque embora ele esteja dialogando com a tradição mundial da literatura, ele está dialogando desde um certo lugar, que ele também tem que levar, de um certo lugar, em um certo momento, que ele também tem que levar em conta.
Então, é claro que o seu entendimento daquela obra será inteiramente subjetivo. Quer dizer, você vai entendê-la em função de referências e de analogias que se referem exclusivamente à sua vida, ao que você conhece, e que pode estar totalmente deslocado, tá certo? Das referências que o autor tinha em vista. Tá certo? Então, é claro que tudo aquilo, todas essas primeiras experiências, elas são sempre baseadas no erro. Quer dizer, numa interpretação subjetivista, por assim dizer, provinciana. É nesse sentido que Jorge Luiz Borges dizia que para entender um único livro é preciso ter lido muitos livros. Quer dizer que você penetra no mundo da autocultura depois de você ter adquirido uma massa gigantesca de informações, e aquilo começa então, de repente, a fazer sentido para você, porque você sabe do que as pessoas estão falando e quando elas estão se referindo umas às outras, explicitamente ou implicitamente. Isso, por exemplo, vamos supor que você aprendeu um pouco de língua alemã e você fez um esforço desgraçado para você ler um poema de Goethe, e na hora que você acha que você entendeu. Você entendeu tudo que tem de alemão aí. Só que é o seguinte, quando ele fez esse poema, ele fez imitando um outro poema que foi escrito em grego 2000 anos antes. E que você, por mais alemão que você estude, você não vai perceber isso aí. Você só vai perceber quando você tiver lido outro poema. Escrito em grego, ou em árabe. Está compreendendo? Então, aí você entende do que ele está falando. Até lá, o seu entendimento é totalmente subjetivo e baseado apenas no significado que as palavras têm no dicionário. Então, é um episódio interessante. O Paulo Roney, que era um grande filólogo húngaro, ele aprendeu muitas línguas sozinho no dicionário. E ele aprendia fazendo assim, ele pegava as obras importantes e ia tentando traduzi-las. É um método que eu também usei muitas vezes para fazer. E quando ele decidiu aprender português, ele pegou um poema, que acho que era um poema do Gonçalves Dias, e tinha lá, né, a palavra rede. Né? E ele foi procurar a palavra rede e achou vários equivalentes. E ele entendeu que a rede, essa palavra rede, se referia, vamos dizer, a um sistema de conexões. Como, por exemplo, se fala da rede de telecomunicações, ou da rede de significados, etc, etc. E o poema estava se referindo a essa rede que você pendura entre duas árvores e deita em cima. Está entendendo? E ele fez lá a tradução e achou que aquilo estava uma maravilha, e só quando ele chegou no Brasil e viu uma rede e perguntou o que é isso, aquilo ali. O pessoal falou, aquilo é uma rede. Ele falou, puta vida. Está compreendendo? Então, todo o nosso ingresso no mundo da autocultura é feito desses equívocos. Mas esses equívocos, é claro, são preciosos. Tá certo? Em primeiro lugar, porque eles lhe permitirão medir a distância que existe entre os grupos sociais nos quais você já se integrou e que estão ao seu alcance, onde você pode conviver fisicamente, e este outro grupo, que é, vamos dizer, o do diálogo entre os grandes espíritos de todas as épocas. A distância é imensa. E aos poucos, quando você vai progredindo nesse negócio, você acaba vendo que todos os códigos, valores, critérios, etc., que existem nos grupos sociais que estão ao seu alcance e dos quais você participa diretamente, eles sempre se originaram nessa outra esfera. Tudo que existe, a não ser, né, o mundo que Deus fez, alguém inventou. Se não foi nenhum ser humano, foi Deus. Tá certo? Então isso quer dizer que, hábitos, valores, critérios, sentimentos, cacuetes, etc., etc., tudo que existe, vamos dizer, na sociedade imediata, vem desta outra sociedade. Por quê? Porque essas pessoas, vamos dizer que se notabilizaram como grandes estudiosos, grandes artistas criadores, foram eles que inventaram tudo. A sociedade, entre aspas, não inventa coisa nenhuma.
Quando nós dizemos assim, por exemplo, a cultura grega criou tal qual coisa, fala, que cultura grega? Isso aí é uma metonímia. Alguém que estava lá dentro da cultura grega criou. Você pode não saber mais quem foi. Não é isso? Mas alguém fez aquilo. Às vezes, um sujeito tem uma grande ideia e ela é adotada, é imitada, você não sabe mais quem inventou aquilo, não foi registrado o invento, tá certo? E dá a impressão de invento coletivo. Eu digo, não confunda anônimo com coletivo. Tudo que se disseminou anonimamente, alguém começou a disseminar. A ação coletiva não existe, é uma metonímia. Você tem que entender isso aí. Se você pegar, por exemplo, uma manifestação pública, né, você imagina que temos uma passeata, um movimento de protesto, e depois vir a polícia do outro lado e dar um cacete, né, entre uns e outros, não houve nenhuma ação coletiva. Houve uma somatória de ações diferentes, que só podem ter sido praticadas por indivíduos fisicamente distintos. Por exemplo, eu fui lá, cuspi no olho do policial, ele me deu um cacetete na cabeça. Né? Então, do outro lado, um sujeito, sei lá, jogou uma bomba e a polícia deu um tiro nele. Quer dizer, são ações individuais que são, na maior parte dos casos, são rastreáveis uma a uma e que compõem um efeito de conjunto. Tá certo? O fato de que muitos indivíduos, nessas circunstâncias, hajam impelidos por sentimentos que eles imaginam coletivos, né? Não modifica em nada o que eu estou dizendo. Essa história de psicologia das massas, né? O que é psicologia das massas? É psicologia de milhares de indivíduos que num determinado momento estão agindo de maneiras mais ou menos parecidas. Está compreendendo? Quer dizer, o fato de que você tem uma mesma conduta repetida por milhares de pessoas não quer dizer que a massa por si seja um sujeito agente, uma entidade substantiva. Né? Então, tanto que se você quiser agir ao contrário da massa, você pode. Se tem uma passeata indo para cá e você quer ir na direção contrária, mas você pode. O Bruno Tolentino me contou um episódio muito estranho quando ele estava na Argélia, né, durante a guerra. Então estava tendo um tiroteio e estava a massa toda correndo, né, apavorada, fugindo do tiroteio, e ele também. E de repente ele vê quem? Ele vê o Jean Genet, o escritor, andando calmamente na direção contrária. Ora, o Jean Genet tinha sido bandido na adolescência, já tinha levado um monte de tiro, já está acostumado com tudo que é porcaria, aquilo para ele não significava mais nada, tá entendendo? Então a massa estava indo numa direção e o homem estava indo na outra, sem se perturbar com aquilo. Né? Então sempre é possível. Né? E isto mostra para você que, vamos dizer, a ideia de psicologia de massas é, sem dúvida, uma metonímia. Né? É uma figura de linguagem, não corresponde a uma realidade. Tá certo? Então, aos poucos você vai vendo que todas as ideias, valores, critérios, etc., que estão presentes na sua sociedade imediata, nos seus grupos, eles têm uma origem remota. Em alguma ideia que alguém teve nas altas esferas do espírito. Essa ideia pode aparecer para você já totalmente degradada, estragada, mas se você rastrear, você vai ver qual é a origem. E só quando você percebe esta origem é que você começa a entender as verdadeiras implicações dessa ideia. Por quê? Porque aí você sabe de onde ela veio, como ela se integrou na corrente histórica, quais as transformações que sofreu, tá certo? E quais são as possibilidades reais dela. Se você não fez isso, então o conhecimento que você tem dessa ideia é apenas um conhecimento de dicionário. É o conhecimento de uma palavra, não de uma realidade. Está compreendendo? Vamos supor, por exemplo, o sujeito que diz assim: eu penso com a minha própria cabeça. Eu tenho minhas próprias ideias, eu tenho minhas próprias opiniões. É isso. Muito bem.
Da onde ele tirou essa ideia? Ele ouviu milhares de pessoas dizerem a mesma coisa. Ele sabe que em determinado meio social é bonito você dizer isso. Isso lhe dá um certo prestígio. Então, essa originalidade dele é inteiramente copiada. Agora, vamos ver de onde surgiu esta ideia de pensar com a própria cabeça. Vamos rastreá-la historicamente. Daí você vai descobrir que até um certo momento da história, ninguém se preocupava em pensar com a própria cabeça. Por exemplo, eles não se interessavam muito, nem se querem saber quem foi o autor de uma certa ideia. Eles queriam saber se a ideia era verdadeira ou falsa. Tanto que se você entregasse o livro para um sujeito ler, um livro com autoria totalmente falsa, quer dizer, vamos supor, está lá aqui um livro que foi escrito no século X e está lá atribuído a um sujeito do século III, o leitor não se incomodava com isso. Isso quer dizer que ninguém se incomodava em saber se uma determinada ideia era sua ou do vizinho. Então é uma situação completamente diferente da de hoje. Hoje nós temos a extrema preocupação de saber a autoria das ideias. Por quê? Porque no curso dos tempos, esse negócio de você se interessar por saber somente se a ideia é verdadeira e sem saber de onde ela veio, acabou se revelando contraproducente. Acabou criando tanta confusão, tanta atribuição falsa, que os caras falaram, não, peraí, vamos começar a datar os negócios, vamos começar a reconstituir qual foi a história, quem disse o que antes, quem disse o que depois. Tá certo? Isto é uma coisa recente na história. Você veja que se as pessoas não se preocupam em saber quem teve uma ideia, elas também não podem se preocupar em pensar com sua própria cabeça. Essa preocupação com a originalidade das ideias não começa, evidentemente, com a preocupação com a originalidade das suas próprias ideias, mas com a origem das ideias que estão em circulação. Note que isso não apareceu antes do século XIII. Na Grécia tinha tido um começo disso aí. Por exemplo, Aristóteles gostava de rastrear a origem das opiniões anteriores sobre os assuntos que ele estava estudando. Não é isso? Mas ele era um sujeito sozinho, tá certo? Ele tinha essa preocupação. Não podemos dizer que na Grécia as pessoas se preocupassem com isso. Depois isso é apagado e volta depois por volta do século XIII. Então, esta convicção tão comum hoje em dia, essa frase que aparece na boca de tantas pessoas, dizendo, eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias opiniões, etc, etc. Não é uma coisa natural no ser humano. Isso passou a acontecer historicamente a partir de um certo momento. E não teria podido acontecer se não aparecesse antes esse negócio que chama consciência histórica. Que se as pessoas não começassem a se preocupar com a história das ideias. Claro, começaram a se preocupar com isso porque o diálogo entre os grandes espíritos de todas as épocas estava ficando confuso. Você está entendendo? Você veja, René Descartes, na biblioteca dele, não tinha mais de 100 livros. E era um homem cultíssimo. Quer dizer, ele leu mesmo esses 100 livros, né? E praticamente eu sabia de cor. Tá certo? E com esses 100 livros, ele tinha mais ou menos uma ideia das doutrinas, das hipóteses em circulação no tempo dele. Mas se supõe que ele não tivesse 100 livros, que ele tivesse 20 mil. Eu digo, epa, aí a coisa começa a complicar um pouco. E se você não rastrear um pouco a história, você não anotar quem veio antes, quem veio depois, quem falou tal coisa, quem falou tal outra, você acaba se confundindo. Então isso quer dizer que o acúmulo de personagens vamos chamá-lo de diálogo supratemporal. Começou a haver muitos personagens no diálogo supratemporal. E aquilo começou a virar bagunça. Então as pessoas começaram a ter a preocupação de rastrear.
Essa preocupação hoje ela é tão séria, que para você publicar, por exemplo, um trabalho científico numa revista acadêmica, você tem que contar quais foram os seus antecessores, quais são as fontes das quais você partiu. Porque se você não fizer isso, ninguém sabe aonde está na sequência histórica a ideia que você está apresentando. Você está dizendo uma coisa porque você é o primeiro que pensou isso aí? Ou você está trabalhando em cima da ideia de um outro? Você está aprovando a ideia do outro, ou você está criticando essa ideia, está mudando, está acrescentando uma coisa nova? Onde você está historicamente? Você vê que tem um caso célebre, que é do Albert Einstein. Quando Albert Einstein publica, né, o seu primeiro trabalho sobre o que se chama a relatividade especial, em 1905, esse trabalho tinha uma coisa estranha. Ele não tinha uma só citação. Não tinha uma só referência bibliográfica. Então deu a impressão que o sujeito estava fazendo um negócio totalmente novo, inédito. É tão inédito que não tem antecedentes. Quando foram estudar depois, ver aquilo com atenção, viram que, ao contrário, não havia ali uma única ideia que ele não tivesse copiado de alguém. Einstein foi o maior plagiário do século XX. A teoria da relatividade especial é toda copiada. Toda. E por isso mesmo ele não botou as referências. E ninguém nega que Einstein fosse um gênio, mas ele era mais um gênio da picaretária do que um gênio da física. Ele conseguiu maquiar. Tinha ali, por exemplo, tem um sujeito que ele disse que nunca leu, que era o tal do Henri Poincaré. Poincaré já tinha tudo que ele botou na teoria da relatividade especial, já estava no Poincaré fazia 15 anos. Poincaré escreveu um monte de livros sobre isso. E o Einstein falou, não, eu nunca li essa coisa. É impossível, porque você vê que os raciocínios que ele usa teriam sido impossíveis sem ele ter consultado o Poincaré. Tá certo? Então, isso é um dos grandes escândalos da história da ciência. Tá certo? Então, é claro que a fama de Einstein é 100% imerecida, 100%. Mas quando descobriram isso, já tinha transcorrido mais de 20 anos. Já estava todo mundo badalando o sujeito, falando, e agora? Agora aí é que nem o Barack Obama, tá entendendo? E agora o que eu vou dizer lá em casa? Né? Agora nós já votamos o sujeito, inventamos um monte de mentira para botar ele lá, agora como é que nós não podemos votar, tá? Podemos dar o braço a torcer. Quando o vexame é grande demais, todo mundo faz de conta que não percebeu. E isso aconteceu com Albert Einstein, quer dizer que grandes cientistas que tinham trabalhado, em cima dos quais ele construiu, não é que em cima dos quais ele não construiu nada, ele simplesmente pegou várias coisas, botou ali e maquiou. Né? Esses foram todos injustiçados pela história. Tá certo? Isso que eu estou falando não é uma coisa desconhecida, os historiadores da ciência sabem disso. Só que ninguém gosta de falar disso aí. Tá certo? Então, normalmente essas coisas não acontecem. Tá certo? E hoje em dia, um trabalho como esse que ele apresentou em 1905 já não seria aceito numa revista acadêmica. Eu digo, cadê as referências? De onde você tirou isso? Quer dizer, tem que ficar claro o que você tirou dos antecessores e o que você está botando ali, meu Deus do céu. Por quê? Porque senão a geração seguinte já vai fazer confusão. Está entendendo? Você veja que se não existisse esta preocupação com a reconstituição da cronologia das ideias, ninguém jamais teria pensado em dizer eu penso com a minha própria cabeça e não com a do vizinho. Você vê que uma atitude que no nosso meio parece tão natural, tão espontânea, ela é uma criação histórica. E não é uma criação histórica original, ela é uma decorrência remota de uma outra criação, que é justamente a consciência histórica. Está entendendo? Então, é impossível você pensar com a sua própria cabeça
se você não sabe de onde vieram as suas próprias ideias. Se você não sabe se foi você que as criou, se você absorveu de algum lugar, né, se aquilo se impregnou, você não tem a menor ideia se aquilo é seu ou é do outro. Então isso quer dizer, da minha experiência, a totalidade das pessoas que dizem eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias ideias, está mentindo. O sujeito nunca pensou com a própria cabeça, não consegue pensar com a própria cabeça, não tem a menor capacidade para isso e está apenas tentando botar banco que aparecer. Não é isso? Então, se você perguntar, por exemplo, agora todo mundo sabe que faz anos que eu estou estudando esse problema da mente revolucionária. Qual é a novidade desse trabalho? A novidade é só uma, que é a ideia de verificar a unidade do movimento da mente revolucionária ao longo dos tempos pelo seu lado formal e lógico e não pelo conteúdo das ideologias, das propostas, etc. É só isso que tem do original. O resto, eu copiei tudo. Por quê? Para eu saber se as coisas eram realmente do jeito que eu estava dizendo, eu tinha que subdividir esta questão. Falei, bom, se as coisas são realmente assim, então historicamente deve ter se passado assim, 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 assim. Agora vamos ver se foi isto. Se eu fosse pesquisar por mim mesmo cada um desses problemas a partir das suas fontes primárias, dos seus documentos primários, eu levaria 1500 anos e não terminaria. Felizmente, todas as perguntas concretas que eu fiz sobre isso, aquilo, já estavam todas respondidas em milhares de trabalhos de pesquisa acadêmica maravilhosos. Então eu falei, os caras já me deram a prova do que eu queria. Eles só não sabiam que estavam provando isso. Cada um deles tentou provar apenas o seu pedacinho. Agora você, botando isso na sequência, você vê que eles já provaram o que eu estou dizendo. Então eu falei, olha, vamos supor, até agora, vamos dizer, o que eu coletei para escrever isso tem 550 páginas. Falta muita coisa ainda. Dessas 550 páginas, quantas são minhas? 10. E isso é suficiente para fazer um trabalho extremamente original. Está compreendendo? O resto eu devo a esses milhares de estudiosos que destrincharam os vários problemas para mim. Agora, o porra do Einstein, nem isso ele fez. E quando você vai ver, qual é a originalidade dele? Ele montou numa outra ordem? Não, nem isso ele fez. Não há nada na teoria da relatividade que seja do Einstein. Nada. Isso aí já está. Isso o autor, acho que é holandês, chamado Bjerkes. O sujeito rastreou texto por texto e chegou à conclusão. Falou, olha, este sujeito é um plagiário incorrigível, compulsivo, você está entendendo? Mas acontece que Einstein era um companheiro de viagem dos comunistas. Ele nunca foi comunista, mas todo o círculo de amizade dele é tudo comunista. E ele, em vez de ser um inocente e útil, não, ele não era inocente, ele era e nem útil. Ele era um espertalhão que se utilizava dos caras. Entendeu? E eu acho que foi um dos poucos caras que fizeram os comunistas de trouxa. Nesse sentido, o sujeito é um gênio, eu acho fantástico, porque ele conseguiu não prestar serviço nenhum a eles, além de emprestar o seu prestígio, e conseguiu tirar um monte de vantagem. Então não se pode negar a genialidade do cara. Então, vamos dizer, essa figura, vamos dizer, esse culto do Einstein que tem até hoje, isso é um produto da KGB, meus filhos. Né? E os outros cientistas? Bom, é um muito maior cientista que ele, mas não tinha esse aparato a seu serviço. Então, Lawrence, Poincaré, que são, vamos dizer, não são precursores de Einstein, são os autores da teoria da relatividade, e eles ficaram para lá de lixo da história. Né? Claro que isso não vai durar para sempre. Um dia essa coisa toda vai ser... quer dizer, pesquisado não precisa mais. Já está pesquisado, já está provado, acabou. Isso aí é caso encerrado. Mas é caso encerrado entre os estudiosos que aprofundaram o assunto. Popularmente, não. Vai levar muito tempo a se popularizar. Se chegar a se popularizar no curso das nossas vidas. Né? Para sempre não vai... A empulhação não dura para sempre, mas olha, dura bastante, viu? Naquele negócio do Abraham Lincoln, você pode enganar
algumas pessoas o tempo todo, ou muitas pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Falar, todo mundo o tempo todo não dá, mas todo mundo durante bastante tempo dá. E às vezes você não engana todos, tá certo? Tem um ou dois que não se deixaram enganar, você enganou todos os outros. Então, estou dando esse exemplo só para vocês mostrarem a que ponto se tornou importante esta coisa da autoria e de saber de onde vieram as suas ideias. Ora, um elemento fundamental da aquisição da alta cultura é você saber de onde vieram as suas ideias. Porque só você rastreando a origem das suas ideias é que você sabe onde você está na história deste diálogo entre os grandes espíritos. Aí você descobre a sua filiação. Se você não sabe isso, eu digo, então você não sabe nada, você está que nem cego em tiroteio. E é claro que no começo da aquisição da autocultura você vai ser como cego em tiroteio necessariamente. Por quê? Porque você entrará nessa ordem de estudo trazendo o quê? O conjunto de símbolos, reações, sentimentos, preferências, preconceitos, etc., etc., dos vários grupos sociais de que você participa, tá certo? Sem que você saiba a origem de nada desse material. Está entendendo? Então você vai estar entrando, vamos dizer, com uma carga de nebulosidade numa atmosfera onde tudo o que se busca é clareza, natureza, clareza, nitidez, tá certo? E consciência das coisas. Então é claro que qualquer pessoa que começa a penetrar na esfera da alta cultura, ela está 100% desajustada ali. E o ajustamento é uma coisa muito progressiva. E requer aí uma série de técnicas e precauções que é exatamente o que o ensino universitário, se ele existisse, deveria dar a vocês. Mas realmente ele não existe. Existe uma coisa que leva a este nome. Tá certo? Então, hoje em dia o que se chama de ensino universitário é apenas, vamos dizer, o que seria uma escola técnica 50, 60 anos atrás. Quer dizer, a aquisição da licença para um determinado exercício profissional. Então, é a conquista de uma identidade social também. Ou seja, nada tem a ver com a formação, vamos dizer, da sua inteligência para lidar com os grandes problemas. Agora, acontece também que se você não sabe, vamos dizer, as fontes das ideias, e essas ideias funcionam sempre como chaves interpretativas da situação presente. Mas você não sabe de onde elas vieram. Então também você não sabe lidar com elas. Dado qualquer debate público sobre o que quer que seja, todos os conceitos, as palavras, os termos que as pessoas estão usando como ferramentas interpretativas e descritivas da situação vieram da alta cultura. Todas elas. Só que se você não sabe a origem, você não sabe a aplicação correta dessas ideias. E você frequentemente as transforma em fetiches, como por exemplo a questão da opinião própria. Você acha que a opinião própria existe? Né? Existe como se fosse uma coisa. Né? Eu digo, olha, opinião própria, meu filho, é quase uma utopia. Né? E quem quer que tenha realizado algum trabalho original, em qualquer área da ciência ou das artes, sabe disso. Por exemplo, um escritor, eu digo, quantos procedimentos estilísticos ele inventou? 1 ou 2. O resto ele aprendeu. Um filósofo, quantas ideias ele criou? 1 ou 2. O resto ele aprendeu. Quer dizer, quem pôs a mão na massa sabe como as coisas funcionam. Os outros não. Então você está falando bobagem, falando coisas absolutamente utópicas. Não é isso? Então, isso quer dizer que, em geral, as pessoas que participam de um debate público, se elas não estiverem esclarecidas pelo universo da alta cultura, elas vão usar instrumentos descritivos e explicativos que fogem completamente da realidade. Então, o que elas estão discutindo nunca é o que está realmente em jogo. Isso quer dizer que elas não são capazes de prever as consequências das suas escolhas e decisões.
e elas não têm controle nenhum do que estão fazendo. Eles são um bando de loucos. É só você rastreando as ideias até a sua origem é que você sabe para que essas ideias foram criadas, como é que esses conceitos funcionam e qual é, vamos dizer, a diferença e semelhança deles em relação à situação concreta que no momento está te colocando. Essa semana eu li ali uma série de artigos que foram publicados pelo Ferreira Goulart a respeito da questão da reforma psiquiátrica. E a resposta que foi dada a eles pelo esse articulista da Folha, o Contardo Caligares, e num determinado site, que eu não lembro agora o nome, mas depois eu vou publicar no artigo o link para ele, inúmeras reações de psicólogos, educadores, psiquiatras, etc., a essa discussão. Tem um site que deu uma... acho que botou umas 200 cartas lá discutindo essas coisas. E eu lendo aquela coisa, e eu falei, meu Deus, eu nunca vi tantas pessoas terem tantas opiniões sobre um assunto que elas desconhecem 100%. Porque elas não sabem de onde surgiu esta coisa. Eu sei por quê. Quando eu era jovem eu me interessei um pouco pela antipsiquiatria, o livro do Ronald Lang, O Eu Dividido. Isso aí vai fazer o quê? 40 anos? E depois, mais tarde, eu fui estudar algo da história do movimento, tá, descobri mais ou menos como era, mas é coisa que para mim até já tinha até esquecido. Então, aquilo que eu já tinha estudado, já tinha aprendido e já tinha esquecido, de repente aparece dentro de mim, o pessoal fala daquilo como se fosse uma novidade total e falando com 100% de desconhecimento do problema. Naturalmente, cada um opinava ali desde um ponto de vista inteiramente subjetivo, ou seja, de certos pontos do assunto que tinham chamado a sua atenção. Mas esses pontos podiam não ser aqueles que estavam realmente em jogo. A começar pelo, vamos dizer, pelo primeiro opinador, que foi o Ferreira Goulart. A reforma psiquiátrica incorpora alguns elementos da antipsiquiatria, buscando evitar a internação dos doentes mentais e reintegrá-los nas suas casas, por assim dizer. E o Ferreira Goulart, que tem 2 filhos esquizofrênicos, e já sentiu o problema, falou, meus filhos, isso aí é impossível. Você não pode tratar de 2 esquizofrênicos na sua casa. Uma vez o Ferreira Goulart foi agredido, foi quase morto por um deles. Você sabe o que é isso? Eu já tive maluco em casa, eu sei o que é. A gente não dormia, pô. Ademais, não é só o risco. O problema é o seguinte, é que o universo de significações do doente mental, do esquizofrênico, é um negócio enormemente diluído. Não há propriamente significação. As significações para eles se formam e desaparecem assim, aleatoriamente. Então isso quer dizer que a convivência com esse sujeito dilui o universo de significados. Ele se torna uma força entrópica dentro do meio imediato. Então, imediatamente, a convivência entre as pessoas baixa de nível. E isso aí já basta para destruir inúmeras relações humanas. Então, o Ferreira Goulart, com toda a justiça, ele reclamava disso. Falava, não é possível, nós precisamos, às vezes precisa internar as pessoas. Não é porque a gente queira trancafiá-las, não é porque a gente queira se livrar delas, não é este o problema. É preciso ser internado para o bem delas e para o bem das suas famílias. Porque as famílias possam continuar com a sua vida mais ou menos normal, vamos dizer, dentro do seu, de um diálogo compreensível, que não seja diariamente erodido pela intromissão do nonsense total. Por exemplo, em qualquer família, por exemplo, você julga as ações das pessoas, ações, condutas dela, de acordo com um sistema vamos dizer, com um código de valores e expectativas que mais ou menos ali todo mundo conhece. Se de repente um sujeito começa a agir, tá certo? E as ações dele já não podem ser julgadas assim. Isso evidentemente bagunçou toda a convivência.
Não é isso? Por exemplo, se você está, vamos dizer, a família está lá jantando e tal, e de repente um xinga o outro. Eu digo, uai, se ele fez isso, algum motivo ele tem, ele foi ofendido, aconteceu alguma coisa, é isso que a gente espera. Mas se tem um sujeito esquizofrênico que começa a xingar, você já não sabe o que fazer, porque aquilo não significa nada. Então a convivência diária com essa pessoa, ela dilui todo o sistema de significação e torna a convivência humana impossível. Né? Então, da onde saiu essa ideia de que os loucos têm que ser devolvidos para suas casas? O pretexto era o seguinte, agora eu vou contar a história como realmente era. Isso que eu vou dizer, não, milhares de páginas que rolaram sobre isso nas últimas semanas, mas nem de longe tocaram nesse assunto que eu vou dizer que é a origem do negócio. E depois eu vou escrever um artigo sobre isso, porque é um assunto muito interessante. Na década de 70 aparece esse grupo de psiquiatras, que é o Franco Basaglia, David Cooper, Ronald Lang, que diz o seguinte, é uma tese que depois será subscrita pelo Michel Foucault. O aparato psiquiátrico faz parte, vamos dizer, do aparelho repressivo do Estado. E é usado, vamos dizer, para isolar as pessoas que o establishment não gosta. As pessoas que têm uma conduta divergente. Agora, isso corresponde à realidade. Quer dizer, os hospitais psiquiátricos foram feitos para você trancafiar seus inimigos lá dentro. Existe um lugar no mundo onde isso acontecia realmente. Esse lugar que era os países comunistas. Existem livros inteiros que documentam os hospitais psiquiátricos políticos, onde pessoas inteiramente normais e saudáveis, como por exemplo o escritor Vladimir Bukovsky, foi internado como louco, deram eletrochoque nele, deram injeção de Aldol, deram mais isso, mais aquilo, quer dizer, o senhor não ficou louco por pouco. E isso era usado sistematicamente na União Soviética. Foram milhares e milhares e milhares de dissidentes políticos que foram trancafiados como loucos. Então, quer dizer, se você pegar esta definição que os antipsiquiatras davam do sistema psiquiátrico, ela se aplicava literalmente, realisticamente, exatamente à situação da União Soviética. Não só da União Soviética, em Cuba também se fazia a mesma coisa. Se faz até hoje. Não é isso? Agora, e no restante do mundo, no Ocidente, essa descrição se aplicava? Obviamente não. Em primeiro lugar, você tem uma rede imensa de hospitais psiquiátricos privados, onde as pessoas não eram internadas pelo Estado, mas por suas famílias ou por si mesmas. Não é isso? Segundo, havia, vamos dizer, disseminado em toda a sociedade, vamos dizer, o exame crítico da atuação dos psiquiatras, inclusive pela justiça. Quer dizer, que se você internasse um sujeito no hospital e o médico prejudicasse aquela pessoa, ela mesma ou seus parentes podiam processar o médico. Isso sempre existiu em todo o Ocidente. E é claro que também existiam os casos onde uma família de gente má simplesmente trancafiava o louco lá para se livrar dele. Tá certo? Nem sempre gente má. Às vezes, livrar-se daquele sujeito era condição para a subsistência da família. Era uma questão de autodefesa. E existia, então, também, em alguns casos, vamos dizer, nas populações mais pobres, aqueles hospitais que eram um simples depósito de louco, onde a pessoa não recebia sequer tratamento. O tratamento era usado apenas, vamos dizer, para controlar a conduta deles, mas não se tratava de fazer nada para o sujeito melhorar. Quer dizer, o sujeito entrava ali para ficar o resto da vida. Qual era a possibilidade de que uma pessoa não esquizofrênica fosse internada nessas circunstâncias? A possibilidade era mínima, mas existia. Você pode haver um erro, pode haver um hospital médico corrupto,
que você, por exemplo, se ele quer se livrar da mulher, paga lá um dinheiro para o psiquiatra, interna ela e você se livra da dona. Pode acontecer isso aí, mas isso não era o normal. Tanto não era o normal que se descobrisse isso, o cara ia para a cadeia. Então isso quer dizer que a descrição do sistema psiquiátrico como um aparato repressivo era literalmente verdadeira para os países comunistas. E era uma figura de linguagem hiperbólica, monstruosamente exagerada no que se refere ao resto do mundo. Ué, houve algum movimento de antipsiquiatria nos países comunistas? Não. O que houve no Ocidente. Então, de repente, milhares de psiquiatras começam a acusar o sistema psiquiátrico de ser o aparato repressivo do Estado e começam a lutar pela proibição das internações. Na Itália, sob a liderança desse Franco Basaglia. Na Inglaterra, David Cooper e Ronald Lane, que depois tiveram uma influência muito grande aqui também, nos Estados Unidos. E agora esse negócio chegou no Brasil. E estão querendo regulamentar esse negócio na lei. Claro, por iniciativa de um deputado petista. Ora, como é que começou isso? Começou que, quando na Europa e nos Estados Unidos descobriram que os hospitais psiquiátricos soviéticos estavam fazendo, todo mundo ficou escandalizado. E a Associação Psiquiátrica Americana começou a pressionar a Associação Psiquiátrica Mundial para expulsar os médicos soviéticos. E aquela discussão se arrastou, a coisa, foram muitas denúncias que saíram no Ocidente. Até que, mas foi difícil, havia muita resistência contra expulsar os soviéticos. Então, em 1983, os soviéticos finalmente eles se retiraram por conta própria da Associação Psiquiátrica Mundial, para evitar mais vexame. Bom. Então, aconteceu que simplesmente, sentindo-se, humilhada pela pressão americana e pelas denúncias constantes daquela monstruosidade que eles estavam fazendo nos hospitais psiquiátricos, a União Soviética deu o troco. Franco Basaglia era um discípulo direto de Antonio Gramsci. A reforma da lei psiquiátrica na Inglaterra, na Itália, foi inteiramente iniciativa do Partido Comunista. David Cooper era um agente soviético treinado na União Soviética. E o Leng? Leng era um coitado. Leng era um alcoólatra, totalmente irresponsável, incapaz de ter uma conduta adulta, que abandonava as mulheres, filhos e pacientes, esquecia dos pacientes. Então, era um bocó de mola que foi simplesmente usado para isso aí. Tá certo? Então, 2 agentes comunistas. Um deles treinado na União Soviética. Lançaram essa porcaria da antipsiquiatria para dar o troco. Na base do acuse-os do que você faz. Essa é a história da antipsiquiatria. Agora, em todo o debate que eu vi ali, ninguém lembrou de ver a origem da coisa. Então as pessoas ficam discutindo em tese, por exemplo, se deve internar ou não deve internar. Essa questão não tem solução. Porque você não pode internar o louco, de modo geral. Nem interná-lo e nem desinterná-lo. Você só pode internar ou tirar da internação este louco, depois aquele louco, depois aquele louco. Um por um. Então, você é a favor das internações, você é a favor dos hospitais psiquiátricos ou não? Ou de tratar o louco em casa? Eu falei, depende do louco. Essa questão não tem solução. Por exemplo, os 2 filhos do Ferrar Goulart falam, está na cara que eles deveriam ser internados, porque eles tentaram até matar o pai. Tá certo? Tem outros casos, louco manso. Né? Eu tinha um parente que ele tinha o acesso a cada 5 anos. Estava um impulso homicida. Um dia saiu com um machado correndo atrás do outro lá. Né? Felizmente eu não sei porque a única pessoa que ele não atacava era eu. Comigo ele se deu sempre muito bem. Né? Mas, normalmente era uma pessoa inofensiva. Mas como é que você vai saber quando que ele vai entrar em surto? Não é isso? E, quando entrar em surto, daí a gente chama, né, a emergência psiquiátrica. Fala, bom, mas
chama a emergência psiquiátrica depois dele matar alguém. Então, às vezes acontece. Então, uma vez eu conheci um sujeito que era um homem de 32 anos que estava comendo lá uma menina de 15, na casa da mãe. A mãe era divorciada de um sujeito muito importante. E o pai, quando descobriu aquilo, queria matar ela, queria matar o sujeito. Ele ficou ferocíssimo. Então a mãe das meninas me pediu, pô, fala com o fulano para ele parar de fazer isso, para ele parar de fazer aquilo, para ele largar minha filha em paz, tá entendendo? Eu conhecia mal o fulano e fui falar com ele. Na hora que eu fui falar, eu estava na rua, era de noite, às 10 horas da noite. Eu vi o olho do sujeito, começou a brilhar, e ele sacou de uma faca, né? E ameaçou me matar ali mesmo. Eu falei, mas fulano, eu estou querendo te ajudar. Né? É o homem lá que está querendo te matar, pô. Né? Por que você está bravo comigo? O cara ficou louco, louco, louco. Eu falei, epa. Né? A única coisa que eu pude fazer em minha defesa, eu tinha no bolso um vidro de emulsão de Scott. Então ficou ele com a faca e eu com o vidro de emulsão de Scott. Falei, bom, é a única arma que eu tinha. E o sujeito desistiu, mas obviamente daí, e foi embora, foi para casa da mulher lá para comer de novo a menina. Daí eu telefonei para lá e falei, olha, chama o pronto-socorro psiquiátrico. Quando o cara chegou lá, já tinha 2 negão de 2 metros, botaram numa camisa de força e levaram, evidentemente. Né? Então o que ele podia fazer? E se ele tivesse tido esse acesso 10 minutos antes, quando estava lá com a menina e a mãe, sem vidro de emulsão de escola, como é que ia ser o negócio? Então, bom, cada caso é um caso. Então, discutir isso em tese é uma besteira. Mas, quando você entende a origem do movimento, você entende que ela não foi feita nem para favorecer o louco, nem para favorecer as famílias dos loucos, mas para criar um estado de caos social no Ocidente, como parte da Revolução Cultural, como parte da guerra cultural. Mais ainda, esse movimento da antipsiquiatria não veio sozinho, ele estava ligado com todo o negócio da contracultura. Então mostrava assim, os loucos como vítimas do Estado opressivo, né? Os drogados como vítimas do Estado opressivo, os bandidos como vítimas do Estado opressivo. Né? Então, todo esse movimento, vamos dizer, fomentou um crescimento extraordinário de todas as forças que podiam gerar o caos e a destruição dentro da sociedade. Por exemplo, essa disseminação mundial das drogas jamais aconteceria sem contracultura e antipsiquiatria. E esses 50 mil brasileiros que morrem por ano por causa de narcotráfico, sobretudo, claro, há outras causas também, mas a dominante é o narcotráfico, jamais teriam morrido se não fosse essa gente. Então, esses caras eram agentes soviéticos muito mal intencionados, né, que só queriam criar um estado de caos, revolta, criar crise, e criaram. Ora, qualquer proposta baseada neles, e que vem, por coincidência, vem para um deputado do PT, é claro que não é boa. É claro que o problema da necessidade ou não da internação tem que ser discutido objetivamente em cada caso, não é isso? E admitindo-se também, vamos dizer, tratamentos alternativos, deve-se tentar tudo, mas jamais tomando, vamos dizer, como critério, vamos dizer, aferidor a antipsiquiatria. A antipsiquiatria é 100% empulhação. Então, você veja a importância rastreada onde vieram as ideias. A antipsiquiatria, ela aparece, vamos dizer, como uma ideia que foi posta em circulação entre intelectuais de primeiro nível. Tá certo? E é só rastreando a história direitinho que você vê que não era bem isso. Não foi por motivos científicos que inventaram a antipsiquiatria. Agora, enquanto no Ocidente muitos países aderiram a essa loucura, mandaram os loucos de volta para casa, destruíram milhares de famílias, criaram um caos desgraçado, disseminaram droga e banditismo para tudo quanto é lado, os hospitais psiquiátricos da União Soviética continuaram internando dissidentes e
em Cuba continua até agora. Então, isso quer dizer que, vamos ter aqui o filho do Ferreira Goulart, por exemplo, se ele foi internado para não matar o pai, todo mundo vai dizer, é uma vítima do Estado repressivo, etc, etc. E o sujeito simplesmente dissidente político, que é internado sem ter doença nenhuma, sem ter nenhum desvio de conduta. Desvio de conduta é o quê? Ah, ele é de direita, esse é o desvio de conduta. Então é internado, leva eletrochoque e sai de lá louco ou morto. Isso aí, contra isso aí, ninguém protesta. Então você vê, quer dizer, a ignorância das fontes das ideias pode ter efeitos sociais desastrosos. E pode também transformar você, vamos dizer, num palhaço opinador que, sem saber, você contribui para esses resultados sociais desastrosos. Na medida em que você, aspas, toma a posição, né? Ah, eu tenho a minha opinião, vai lá dar a sua opinião. Não, mas escuta, se você não tiver opinião nenhuma, ninguém vai sofrer com isso. Mas se você começar a dar opinião errada, você pode estar fomentando coisa muito ruim. Então eu inventei opinião, por que você não vai estudar o negócio? Para saber de onde saiu. Isso é só um exemplo que eu estou dando, poderia dar milhares de outros. Eu espero escrever algum artigo sobre isso aqui. Então, este ingresso no mundo da alta cultura significa o seguinte, que aquilo que foi criado de mais valioso e de mais importante ao longo dos tempos, por vários seres humanos, se tornará atual para você, vamos dizer, como possibilidades cognitivas e existenciais que você está realizando. De novo, quer dizer, você está repetindo, você está imitando esses mesmos experimentos interiores cognitivos que foram feitos por Homero, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Shakespeare, Goethe, etc, etc, etc. E todas essas coisas vão se tornar atuais para você, no sentido que são possibilidades que você está realizando. Talvez você não realize tão bem quanto eles, mas você tem que se apropriar daquilo. Né? Ora, eu conheço muita gente que estudou grego, estudou latim, estudou alemão, estudou italiano, etc., e lê esses livros e não chega a incorporar isso. Por que acontece isso? Porque o ingresso deles no mundo da alta cultura é feito por motivo subjetivista e egocêntrico. Por exemplo, o sujeito quer testar as suas forças para saber se ele pode ser professor não sei aonde. Ou ele quer se tornar um intelectual famoso. Ou seja, você está entrando numa conversação mais elevada com objetivos da fase anterior, meu filho. Você está entendendo? Então você é como um mecânico de automóveis que não quer consertar o automóvel. Quer apenas agradar o cliente. Então você não consegue prestar atenção no automóvel. Entendeu? Você está prestando atenção no seu próprio umbigo. Ora, todo o ensino universitário dessas coisas é assim. Quer dizer, você está tentando conseguir um lugar na sociedade. Então você realmente não está livre para participar de um diálogo supratemporal entre homens que já morreram, tá certo? E que não lhe trará nenhum proveito senão de tipo interior. Qual é esse proveito? Esse proveito é que na medida em que você participa
deste diálogo, você acaba adquirindo algum conhecimento sobre quem você é realmente. Quais são as suas possibilidades reais. Por exemplo, é impossível se ler Shakespeare como se deve ler, sem que todos aqueles personagens apareçam para você como possibilidades suas, e como outras tantas superfícies nas quais você vai se espelhar, e nas quais você vai ver a complexidade das emoções, dos desejos, dos temores que se agitam dentro da sua própria alma. Foi para isso que Shakespeare escreveu as peças. Se você lê um grande filósofo como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, né, ou Leibniz, estudando aquilo, você perceberá, quer dizer, as possibilidades mais extremas da inteligência humana, em confronto com problemas dificílimos. E você vai acabar percebendo o que a sua inteligência pode e não pode. Ora, enquanto você está no aprendizado de integração social, acontece uma coisa muito curiosa. Você está interessado sobretudo em você mesmo. Mas tudo que você saberá sobre você mesmo por esse meio não se refere a você mesmo. Se refere apenas ao que os outros pensam de você. Então, você está aí, você está orbitando no mundo da autoimagem. E não da sua realidade. Quer dizer, a sua identidade efetiva você só vai conhecendo quando você testa as suas últimas possibilidades, vamos dizer, de conhecimento. Ou quando, por exemplo, você lendo Santo Agostinho, lendo a Confissão de Santo Agostinho, você vê que ele admite que, quando ele era pequeno, já no bercinho, ele tinha maus pensamentos contra a sua própria mãe. E daí você começa a pensar, será que eu também sou um filho da puta assim? E você vai ver, puta, eu sou. E se eu tentar melhorar? Realmente, quer dizer, agora eu quero ter outros pensamentos. Eu quero ter pensamentos de bondade, de generosidade, etc, etc. E você tenta aquilo, e você vê que a coisa maligna volta e 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 volta. E que frequentemente você tem que fazer um arranjo entre as duas coisas, porque você não consegue melhorar efetivamente. Às vezes você consegue, um pouquinho. Então aí você está testando as suas possibilidades na esfera moral. E aí você começa a ter alguma ideia efetiva, né, do que você pode e do que você não pode. E isso, naturalmente, modificará o julgamento que você faz sobre a conduta alheia. Eu já vai fazer mais de 20 anos que eu adotei como divisa, como norma para mim. Eu nunca espero que ninguém faça algo que eu mesmo não sei fazer. Então, se o sujeito tem uma má conduta, eu penso assim, bom, e se eu tivesse, como é que eu faria para modificar isso? Penso. Eu não sei. Então, se eu não sei, como é que eu posso exigir que ele saiba? Então, deixa ele do jeito que ele está. Está entendendo? Então, aí você começou a fazer um julgamento moral responsável. Por quê? Porque você está considerando o outro como aquilo que ele realmente é, ou seja, como um semelhante. Quer dizer, ele é um ser humano, ele tem a mesma estrutura sua. Ele tem mais ou menos o mesmo corpo de possibilidades que você. Ele não é Deus, ele não pode fazer mágica. Né? Mas tem que considerar as coisas que ele pode. Por que eu sei que ele pode? Porque eu também posso. Então, a sua vida moral começa a ter uma consistência.
Está entendendo? Então, o conselho de Santo Tomás de Aquino, quer dizer, tem sempre diante de ti o olhar dos mestres. Ou seja, o que Santo Tomás de Aquino, o Aristóteles, o Shakespeare, então, pensaria do que eu estou fazendo agora? Note bem, na fase do aprendizado de integração social, você quer saber o que um monte de idiotas pensaria a seu respeito. Né? De pessoas que nem são melhores do que você, e você se submete ao julgamento delas e tenta parecer bonitinho na frente delas. Frequentemente você se submete a humilhações. Leia o meu escrito O Imbecil Juvenil. Você vê quantos sacrifícios auto-humilhantes a pessoa faz para conquistar a afeição de quem às vezes não merece, sei lá, amarrar o sapato delas. Só porque você precisa daquele grupo. Né? Agora, você começa a se pôr no julgamento por pessoas muito melhores. Que não estão interessadas em te enganar e que não precisam de você para nada que seja. Então você começa a pensar, não o que o seu Zé Mané ou Dona Fulaninha pensaria de mim, mas o que Santo Tomás de Aquino ou Shakespeare pensaria do que eu estou fazendo agora. Você adaptar-se a isto não lhe trará prêmio social nenhum. O único efeito que isso terá é o seguinte: você deixará de ser uma bolha de sabão e você vai se tornar um ser humano de verdade. Um ser humano que é capaz de falar a palavra eu com conhecimento de causa. Um ser humano que é capaz de assumir a responsabilidade perante si mesmo. Um ser humano que é capaz de conhecer seus próprios méritos e deméritos. E de tomar decisões com toda a firmeza e seriedade. Então, durante a primeira fase, você quer ser alguém. Mas esse alguém é apenas um fantasma, é apenas uma imagem que os outros projetam em você. E que você sabe que é falsa. Nesta segunda etapa da alta cultura, você vai ser alguém também. Só que alguém de verdade. É uma espécie de Pinóquio. Você vai deixar de ser um menino de pau para ser um menino de carne e osso. Jesus Cristo fala isso. Deus arrancará o vosso coração de pedra e botará um coração de carne. Fala, agora você tem um coração de carne. É para isso que serve a alta cultura. Portanto, ela é a condição de possibilidade de você poder participar de qualquer discussão sobre o que quer que seja, de maneira útil, objetiva, verdadeira, sincera, com toda a seriedade. É claro que, a partir do momento que você faz isso, a sua palavra começa a ter um peso que antes não tinha. As pessoas não sabem de onde aquilo vem. Então, isso lhe dá uma certa autoridade. A palavra autoridade vem do quê? De autos, o mesmo. Quer dizer que agora você está falando como alguém que sabe o que está falando. Então, agora você sabe as fontes das suas opiniões, as fontes das suas ideias, e, portanto, agora elas são suas. Agora você começou a pensar com a sua própria cabeça. Não para dar uma opinião. Opinião. Tem uma frase no filme Dirty Harry, né, em que o Dirty Harry fala assim: opinião é como bunda, todo mundo tem. Então, opinião você não vale nada. Mas se você começa a dizer as coisas, vamos dizer, com o peso da experiência interior, testada, pensada, séria, opa, é diferente. Então, aí você pode até prestar algum serviço à sociedade. Antes disso você não pode. Antes disso você pode apenas dar opinião. Ora, o que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos é que a alta cultura desapareceu. Não há mais pessoas assim. Se você pega os caras considerados melhores que estão aí na mídia, escrevendo livro, dando palpite, etc, etc, não tem um no qual você sinta a presença de uma consciência efetiva do que está dizendo. Porque não tem, vamos dizer, o sujeito não sentiu o problema.
Ele não vivenciou aquilo efetivamente. Ele nem tentou. Então, tudo que as pessoas dizem é apenas captação de benevolência de grupos de referência. Ele só abre a boca, não abre a boca para dizer uma experiência interior que tiveram, uma coisa que compreenderam profundamente. Não. Abre a boca para dizer, olha como eu falo igual ao que vocês gostam. Olha como eu uso o estilo, as ideias, o conteúdo deste grupo que é tão queridinho, tá certo? E as pessoas começam a te achar queridinho mesmo. Então, são todos adolescentes em busca de integração social. Então, tudo que escrevem e dizem é só para conquistar esta miséria que é a aprovação de outros tantos idiotas como eles. Isto não é um debate. Isto, minha gente, isso é um grupo de psicoterapia, sem psicoterapeuta. É um grupo de psicoterapia presidido por um mais louco do que todos os pacientes. Então, é somente as pessoas que têm alta cultura, elas começam, vamos dizer, pessoa investida realmente da alta cultura, no sentido mais sério da coisa, ela pode dar um senso de medida ao debate coletivo. Por quê? Porque todas aquelas ideias, entre aspas, em circulação, que refletem apenas necessidades subjetivas de pessoas ou de grupos, elas só adquirem sentido quando elas são referidas, vamos dizer, ao diálogo mais universal, que é, no fundo, a origem de tudo isso. Fora isso, não. Essas ideias são apenas, vamos dizer, expressões de anseios subjetivos de milhares, totalmente desencontrados, entre milhares de pessoas que estão tentando buscar uma identificação umas com as outras. Então, qualquer que seja o assunto sobre o qual elas falem, elas nunca falam do assunto, elas estão sempre falando de si mesmas e das suas necessidades. E olha, ganham dinheiro para isso? São bem pagas para fazer isso, essa porcaria? Então, se você lesse, por exemplo, artigos de jornal, tal, dos suplementos culturais, de 50 anos atrás, você via que havia algumas pessoas que personificavam, de certo modo, a alta cultura. Ou seja, elas elaboravam esses problemas profundamente, referindo-os àquilo que se disse e se pensou de melhor sobre o assunto ao longo de todos os tempos. Tudo isso vivenciado não apenas como leitura exterior, mas como experiência interior efetiva. Hoje não tem mais. E se não tem mais, então acontece o seguinte: o debate público ele se esfarela, tá certo? Num festival de loucuras, evidentemente. Então significa que todo esse debate não tem importância nenhuma. Porque ninguém sabe do que ele está falando, cada um só sabe o que ele quer. Eu sei o que eu quero, sei os meus anseios, eu sei as minhas necessidades, e estou aqui, como num grupo de psicoterapia, para falar de mim. Para que vocês atendam às minhas necessidades subjetivas, para que vocês me digam que eu sou alguém. É para isso que as pessoas falam. Ou seja, isso é uma usurpação. Usurpação de altas funções por pessoas que não estão absolutamente qualificadas, nem intelectualmente, nem moralmente, e muito menos existencialmente para isso. É por isso que o debate é tão oco, tão pobre, tão vazio, tão miserável. Agora, o que se pode fazer contra isso? Eu digo, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Treinar uma nova geração de pessoas para que adquira este aprendizado com toda a seriedade, com toda a sinceridade, e depois ocupe o espaço e tire essas pessoas de lá, porque as pessoas estão fazendo mal para a sociedade. Eu não posso ler um Contar do Caligares, eu não posso ler um Luiz Fernando Veríssimo, eu não posso ler um Leonardo Boff sem entender, vai dizer que o que as pessoas estão fazendo é um crime. Não é por causa do conteúdo do que elas dizem, porque o pessoal dito da direita faz a mesma coisa. O sujeito só escreve para mostrar, olha como eu pertenço a este grupo,
Olha como eu estou bem encaixadinho aqui. Olha como as outras pessoas do mesmo grupo gostam de mim. Até o sujeito católico faz isto. Ele escreve, por exemplo, olha como eu sou fiel à hierarquia. Olha, que palhaçada é esta, meu Deus do céu? Se você fosse realmente fiel à igreja, essa fidelidade seria de modo interior e você estaria livre para analisar as coisas como você realmente as vê, sem você precisava ver a todo momento se o que você está falando está de acordo com a hierarquia. Quer dizer, a sua fidelidade à hierarquia é puramente exterior, imitativa, mecânica e falsa. Quando você lê os grandes escritores católicos, como Léon Blois, Georges Bernanos, eles nunca se preocupam em saber se o que ele está falando está de acordo com a hierarquia. Aliás, esses escritores são os mais personalizados que existem. Quando você os lê, são almas humanas de verdade que estão ali falando com você. Não é um código de direito canônico que está abrindo a boca. Eu digo, mas depois que, vamos dizer, que a literatura católica chegou a este nível, com Léon Blois, Bernanos, Chesterton, meu Deus, olha o que hoje se considera, vamos dizer, um formador de opinião católico. É um bocó de mola que só quer mostrar que ele é bom menino, quer agradar o bispo. Você acha que com isso você vai conquistar um lugar no céu? Tu vai para o inferno, mas batata que vai. Porque tu está degradando onde deveria ter a presença de uma alma humana 100% sincera, verdadeira, simples. Você tem o quê? Uma imitação farsesca de bom mocismo. Então, o que eu estou falando não se refere à ideologia. Não são os caras da esquerda que fazem isso. Todo mundo no Brasil faz isso. Os ditos liberais, cada liberal quebra a boca. Olha como eu estou de acordo com o pensamento liberal. Ou seja, eles estão querendo a identidade grupal. Quando você examina os problemas verdadeiramente, a possibilidade de você coincidir 100% com algum grupo é mínima. Você sempre vai dizer alguma coisa que não combina com o grupo, mesmo que você esteja de acordo com ele. Por exemplo, o liberalismo econômico, eu concordo com o liberalismo econômico 100%. Mas eu não posso analisar todos os problemas por este viés. Por quê? Porque o liberalismo econômico não trata de todos os assuntos. E não está habilitado a lidar com todos os assuntos. Então, algo que eu diga vai ter que necessariamente pisar no calo de algum liberal. Por quê? Porque eu não estou escrevendo para mostrar, olha como eu sou liberal. Eu estou escrevendo para dizer as coisas como eu realmente as vejo. O que quer dizer que eu estou escrevendo mesmo. Eles não estão apenas imitando. Acontece que no Brasil hoje só tem imitação, não tem mais nada. Então nós, isso é vocês têm uma missão a cumprir. Vocês vão fazer esse curso até o fim. Vocês vão se adestrar nesta coisa. Vocês vão virar seres humanos de alto valor. E inteligência de alto gabarito. E vocês vão ocupar o lugar dessa gente. E é para tirá-los de lá a pontapés. Por exemplo, que um sujeito como Luiz Fernando Veríssimo se considere um escritor é um insulto à literatura. Ele não é que ele não é um escritor, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Ele não sabe, Paulo Coelho não sabe, Marco Maciel não sabe, essa gente tudo que está na Academia Brasileira de Letras, a Academia Brasileira de Letras está cheia de iletrados. Não iletrados no sentido escolar, mas no sentido da grande literatura, eu digo, meu Deus do céu. Um escritor, preste bem atenção, esse é um ponto já bastante assentado dos estudos literários no mundo. Um escritor é alguém que participa da tradição de uma arte. Ele não é um sujeito que, como é que se diz, partindo do nada decidiu escrever alguma coisa. Tem alguns, é claro, tem alguns escritores que conseguem se acertar na tradição, mesmo tendo pouca cultura literária.
Por quê? Porque do pouco que eles leram, eles absorveram tudo. Sem nem saber como. Por digamos, uma aptidão especial. Por exemplo, um sujeito que não lia muita coisa é o Nelson Rodrigues. Mas do que ele lia, ele impregnava. Então ele entra na tradição, ele é um escritor. Ora, para que servem os escritores? Os escritores são pessoas que servem para tornar visível a experiência direta humana. É uma função da mais alta importância. Boa, é uma função salvadora. Porque tudo aquilo que se passa na alma humana, que o ser humano não consegue dizer, adquire um poder fantasmagórico em cima dele. Na hora que você domina aquilo, você consegue exprimir pela palavra, você exterioriza aquilo. E aquilo deixa de ter poder sobre você. Então é quase uma função de exorcismo. Sem essa função não existe civilização, não existe cultura, não existe sociedade humana, não existe lei, não existe ordem, não existe liberdade, não existe direitos humanos, não existe ciência, não existe nada. As civilizações são fundadas pelos poetas. Eles tornam a experiência dizível. E por isso eles permitem a convivência humana. Se não fosse isso, nós estaríamos isolados nas nossas experiências, nos nossos sofrimentos, como um cachorro. Veja, às vezes o nosso cachorro sai, vai para o mato, volta chorando. E a gente olha aqui e fala, está machucado, levou um susto, alguém te bateu, a raposa te mordeu, o que foi? Ele não sabe dizer. Aquela experiência vai ficar guardada nele para sempre, tá entendendo? Ele nunca vai se livrar daquela porcaria. O ser humano não. Ele fala. E não é que ele fala. Aqueles monstros que se agitam dentro dele se tornam reconhecíveis pelos outros. E através disso você se liberta dessa coisa.